você que está nos assistindo aí, muito bom estar com vocês de novo. Nós vamos estar, a Juliana, psicóloga, aqui em Taquaritinga, com um tema que muita gente está preocupada, muita gente está sem saber o que fazer. Na verdade, os relacionamentos hoje, a comunicação nessa época de pandemia está uma loucura. Sim. A que se deve isso, Juliana? Na verdade, a pandemia ela trouxe uma realidade ao qual nós não estávamos habituados, que é ter que se relacionar com as pessoas próximas de nós. Com a correria do dia a dia, o que era comum? Eu saio de casa de manhã, trabalho o dia inteiro, chego em casa à noite, ou às vezes almoço com a minha família, às vezes nem almoço, só janto, troco algumas palavras, faço parte daquela, como que eu posso dizer, o casal que se relaciona ali, dorme, no outro dia acorda, a rotina. A pandemia trouxe uma realidade de, vamos confinar, onde eu tenho que conhecer o outro mais profundamente nos seus mínimos detalhes. E não é fácil eu sair de dentro de mim e ir para o outro. Com isso aparecem os conflitos, as questões de relacionamentos que não tinham um diálogo e são obrigados a ter, faz com que muita coisa venha à tona. Inclusive aquilo que a gente não quer falar, ou aquilo que a gente não gosta no outro. E como que eu posso dizer, Márcio? Muitas vezes eu ouvir, entender que eu também faço parte desse problema é complicado. Então entender que aquele relacionamento não existia daquela forma porque eu também era ausente é complicado. Então fica se buscando culpar. E os conflitos vão aumentando cada vez mais. Uma das coisas que a gente vê também é a paciência acabou de todo mundo. Não existe mais essa palavra no dicionário do brasileiro hoje. Agora, a pandemia, queira ou não queira, graças a Deus, está chegando ao final. Só que todos esses problemas, esses conflitos que foram gerados, como é que a gente vai sanar eles agora? É importante eu sempre entender assim, não existe um problema que tenha uma parte só. A pandemia ela trouxe muitas dores, muitas perdas e muito aprendizado. Mas muito aprendizado para quem estava disposto a aprender. Muita gente, o que nós percebemos? Existem pessoas que ficaram só reclamando o tempo todo, trazendo uma questão só de reclamação. Mas o que eu fiz para mudar? Porque a adaptação ela é necessária. Então, se eu estou presa com meu marido, com a minha família dentro de casa, eu vou ficar muito mais mal-humorado porque eu saí fora da minha zona de conforto. Me adaptar àquilo requer muito mais do que o outro fazer somente o que eu quero. Requer convivência. Convivência é fácil. Você lidar com muitas pessoas, eu acabo lidando com o público. Nós sabemos que não é fácil lidar com outro ser humano que é diferente de nós, mas o quanto estamos disponíveis a isso? A pandemia ela está acabando. Vai ser uma questão de escolha. Eu posso fugir ou eu posso encarar todos os meus aprendizados. O que seria encarar os meus aprendizados? Entender que relacionamentos não são fáceis, mas eles também têm muita coisa boa em si. Quantas crianças passaram a ter pais e não tinham? Quantas crianças descobriram que a mãe e o pai fazem parte do cotidiano delas e que não é somente a babá, a escola, a professora? Uma das maiores crises que eu assisti foi da escola. Como que os pais iam assumir a responsabilidade da educação dos filhos que muitos terceirizaram? Quanto que nós escutamos assim, eu tô pagando escola e o professor não tá fazendo nada. Eu fiquei dos dois lados. Eu também trabalhava em uma escola. Eu também lecionava. E aí você olha o lado onde o professor estava sobrecarregado, porque estava dentro de casa, mas não parou de trabalhar, né? O pai estava sobrecarregado, porque tinha que dar conta daquela criança e mais do trabalho home office. E a criança estava desesperada, porque ela nunca tinha parado na frente de um computador que era lazer para estudar. Então são conflitos que hoje
eu entendo que meu filho vai voltar para a escola, mas ele também aprendeu o que é ter uma família. O quanto disso eu posso equilibrar? Será que eu não posso mexer nos meus horários sem ser uma pandemia? Meu relacionamento findou. Foi horrível, a pandemia acabou com o meu relacionamento. Meu relacionamento findou porque foi a pandemia que acabou? Ou existiu um problema dentro do meu relacionamento que veio à tona? Então, ter esses aprendizados, até o luto traz um aprendizado. Nós estamos aqui hoje, por que eu vou deixar para amanhã? É realmente se adaptar a essa nova realidade. Não existe ninguém que vai sair ileso dessa pandemia. Ninguém. Se você perdeu alguém, se você não perdeu alguém, todos perdemos algo. Perdemos convivência, as crianças perderam uma socialização, que quando você pega ali na educação infantil é extremamente importante para a criança, para o desenvolvimento dela. Quantos adolescentes perderam formaturas? Quantos aniversários de 15 anos não existiram e não vão mais existir, porque não existe 2, 3, 4, 15 anos. Então, não existe o 15, mas existe o 16, existe o 17. Então, para que eu preciso celebrar uma data se eu posso celebrar a vida? Tá certo. Bom, na nossa última entrevista contigo, foi a Valdívia que fez com a gente, surgiram muitas perguntas que nós vamos te encaminhar depois, e você que mandou essas perguntas também, pode ficar tranquilo que ela vai ser respondida ou aqui ou então na nossa revista também lá. Mas nós vamos para o intervalinho e voltamos já, tá bom? Bom, voltamos aqui então com a Juliana, psicóloga de Taquaritinga. Juliana, uma coisa que a gente falou na outra entrevista também, foi a questão da internet. Você falou bastante das crianças, o que fazer com as crianças e tal. No adulto, principalmente no adulto sem paciência, o adulto que está ali de saco cheio com alguma situação, é um português bem claro, ele acaba falando às vezes mais do que deve. Sim. A parte legal de um processo como esse, que muitas pessoas eu mesmo, você falar de limpar a rua, você vai cair em cavalo, porque eu não estou nem aí, gente. Não estou nem aí, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço e sei o que eu quero. Então não vai ser depoimento de alguém, não vai ser palavras de alguém que vai me atingir. Pode cair em cavalo. Mas psicologicamente, a pessoa às vezes se deixa abater, a pessoa entra em depressão por conta de um comentário de alguém que às vezes nem a conhece. Vamos falar do Setembro Amarelo. Eu escutei isso essa semana, tá? Nós temos, é um assunto até bem delicado porque são questões muito fortes. É muito fácil eu ir em setembro e postar Setembro Amarelo. Porém, é muito fácil eu também entrar no papel de julgador, de julgar, de apontar, de crucificar. Eu vi ontem uma youtuber, uma moça que deseja fazer sucesso na internet e ela é plus size. E ela postou um vídeo de biquíni falando da importância da aceitação do corpo, porque nós sabemos a quantidade de distúrbios alimentares que nós temos por conta de uma imposição que às vezes é cruel.
Porque nem toda pessoa vai ter um corpo que é extremamente magro. Mas o que seria das lojas se todo mundo tivesse o mesmo corpo? Existe sim a diversidade. E a hora que ela postou o vídeo, assim, as frases eram extremamente agressivas. Você não tem vergonha? O que você acabou de fazer me causa asco. Pera, qual é o problema? Qual é o problema disso, né? Mas porque você não gosta, vira página. Vira página. Eu não gosto do comentário daquela pessoa, eu simplesmente deixo de seguir. Aquela pessoa não vai mais aparecer na minha página. Por que que eu sigo? É uma necessidade de... O que eu percebo muito, Márcio? Muitas pessoas estão com a vida muito ruim. Só que ao invés de olhar para a própria vida, buscar terapia, fica fácil eu tentar acabar com a vida do outro para eu achar que a do outro está pior do que a minha. A quantidade de pessoas dentro de clínica com depressão por conta de bullying é absurda, tá? Mas bullying ficou uma palavra muito... As pessoas levam como mimimi. Eu já escutei uma frase assim... na minha época existiu o quatro-olho, na minha época existiu baleia, na minha época existiu cabeçudo, na minha época existia isso e eu sobrevivi. Olha o adulto que você é. Olha bem pro adulto que você é hoje, vê se você sobreviveu. Quais são as marcas que você tem? Por que muitas vezes você agride o outro? Não é porque lá na tua infância você foi o quatro-olhos? Né? Entender que as brincadeiras, elas deixam sim marcas e levar a sério essas marcas. Se eu levo tudo muito pro lado do mimimi, eu tô jogando as pessoas pra depressão. E tem uma frase que eu acho muito interessante se dizer. É muito fácil eu postar lá no meu Facebook, tipo assim, se você precisar de mim, me liga. E nas costas, eu tá chutando o banquinho de quem tá com a corda no pescoço. Porque muita gente faz isso. Com aquele comentário maldoso, com aquela cutucada. Em um telejornal, há 2 semanas atrás, foi se falado sobre os haters. Foi comentado sobre isso. E uma mulher que faz esse tipo de ação falou, eu faço isso porque eu gosto. A entrevista dela foi, eu faço isso porque eu gosto, eu acho bacana isso. Eu vou lá e eu falo mesmo, nunca ninguém vai me pegar. Por isso a importância... Até um dia, né? Até a legislação mudar, né? A legislação precisa mudar pela saúde mental das pessoas. Porque nós estamos num país intransigente, polarizado, por conta da falta de saúde mental das pessoas. Eu não posso acreditar que tem que existir somente um lado. Porque não existe um lado de nada. Se você observar a natureza, eu tenho o dia e eu tenho a noite. Eu tenho o sol, eu tenho a lua. Eu tenho a luz, eu tenho a sombra. Eu tenho 2 lados. Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Ninguém é só bom e ninguém é só ruim. Então, sair um pouco dessa questão de que ninguém é igual, os pensamentos não são iguais, mas que se eu respeito, eu consigo conviver, faz aquela diferença. Então vamos supor, mas fulano de tal é racista. Eu excluir ele como racista vai acrescentar o que para a sociedade? Se eu trago ele para mim, se eu abro diálogos, se eu não excluo, se eu entendo de onde vem aquele racismo que muitas vezes é estrutural e eu abraço aquilo, será que eu não estou fazendo aí a diferença? Para que eu vou excluir? Eu excluir, eu não estou fazendo o mesmo? Bom, Juliana, a gente fala assim do Setembro Amarelo, essas questões que a gente fala da pessoa às vezes ser ofendida na internet, da pessoa não entender como é que foi isso, dessa depressão que pode causar. O mês do Setembro Amarelo que a gente comemora, ou não sei se é comemorar a palavra certa que a gente tem que usar, ele desperta muitos alertas, né? Sim. Ele desperta muitos alertas, por quê? O Setembro Amarelo, ele é um mês de discussão
de um assunto que deve ser levado a sério a vida toda. Não é um mês, 2 meses, uma data em específico. O Setembro Amarelo, ele traz a bandeira de vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu, tá? Suicídio é tabu. É difícil se comentar entre as famílias sobre questões psíquicas, psiquiátricas, emoções. A pandemia trouxe à tona muito essa discussão, porém é algo que está ali debaixo do tapete há décadas, há muito tempo. Então, falar do Setembro Amarelo é falar sobre olhe para o outro, mas olhe para você. Não adianta eu cuidar se eu não me cuido. Não adianta eu querer oferecer o que eu não tenho para oferecer. Se eu não estou bem, eu vou ser agressiva. Se eu não estou bem, eu vou ofender. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir produzir e isso vai refletir no meu cotidiano. E chega num ponto onde o não estar bem gera um adoecimento que muitas vezes não é só da pessoa, é da família. E aquilo vai adoecendo, adoecendo, onde ninguém se percebe. Parar para perceber, parar para se olhar, parar para olhar o outro, tomar cuidado com a fala, entender que eu tenho uma responsabilidade emocional, social e colocar isso no meu dia a dia com compaixão, com amor, com carinho, com acolhimento é indispensável. Então, acolha, abrace, porque a gente não pode abraçar fora de casa, tá? Mas ali dentro de casa, os nossos filhos, as pessoas que estão convivendo com a gente, elas têm que ser abraçadas. E aqueles que eu não posso abraçar ali fisicamente, eu posso abraçar com a fala. Eu posso abraçar com o meu afeto. Não é discutir Setembro Amarelo em setembro. É praticar o Setembro Amarelo durante todo o ano. Eu acho que essa é a parte mais importante. Muito bem. Eu acho que eu ia fazer um encerramento, nenhum mais, ela já falou tudo. E para você que está nos assistindo, se quiser participar, mandar suas perguntinhas, como a gente já tem aí, o telefone está na tela, os endereços eletrônicos estão na tela. A Juliana e tantas outras profissionais na área de saúde e outras áreas também vão ajudar você. Envia suas perguntas para nós. A gente pede sempre para enviar para o nosso telefone, que é para não perturbá-las todo dia, que senão vai virar um consultório ali e não vai dar certo. Então vocês mandem as perguntas para a gente. Tá aí, curta nosso canal no YouTube também. Vocês vão estar sempre por dentro de tudo que acontece na cidade, na região. E eu te agradeço, viu, Juliana, pela atenção, nos receber aqui de novo. Vou te perturbar mais, vai ter mais coisa aí. A Valdívia vem te perturbar semana que vem para responder outras coisas. E muito obrigado mesmo, viu? Márcio, quem agradece sou eu, porque isso é fazer o Setembro Amarelo o ano todo. É levar a informação. Levar o que não é possível, às vezes, por conta do que o social está, como que eu posso dizer, trazendo como consequência, porque nós estamos no meio, sim, de uma crise, e nem todo mundo tem acesso a diversas informações por questões financeiras. Então, levar isso de alguma forma para essas pessoas é praticar o Setembro Amarelo no dia a dia. Então, eu, como psicóloga, sou imensamente grata, porque eu sei como que está um caos a saúde psíquica, emocional, a saúde mental do ser humano nesse momento. Então, muito obrigado ao seu espaço, muito obrigado à sua revista e mandem pergunta. É isso aí, gente. Como eu aprendi com um amigo aí, gratidão, fiquem com Deus e até a próxima.